É isso aí, eu sou o Alisson Gomes e esse é o podcast Biblificando. E o nosso objetivo é trazer a luz das Escrituras para o seu dia a dia. Fica comigo e bora biblificar a sua vida. Fala, meus queridos e minhas queridas, vocês estão bem? Como sempre, eu espero que vocês estejam. E agora eu quero te convidar a parar tudo que você está fazendo, se acomoda aí, porque esse episódio de número 5 que nós estamos trazendo hoje, ele vai tratar de um assunto que se tornou mais uma entre as milhares de questões teológicas que poderiam até ser classificadas como a pergunta de $1 milhão. Afinal, existem milhares e milhares de posições e opiniões que envolvem esse assunto. Existem livros, teses de TCC, pesquisas, enfim. Não foram poucas as pessoas que tentaram responder de forma definitiva essa pergunta e que acabaram fracassando nessas tentativas. Bom, eu não poderia deixar passar a oportunidade de fracassar também, né? Brincadeira. O nosso objetivo desse podcast de hoje é justamente tentar nos ajudar a encontrar mais algumas respostas para essa questão, para que isso nos auxilie na nossa caminhada diária. Como vocês já viram aí, o tema de hoje é: por que o mal existe? Galera, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que a gente parte aqui do fato de que Deus é soberano sobre tudo e todos, e que nada foge ao controle de suas mãos. E quando a gente se refere ao problema do mal, sempre surgem algumas perguntas básicas do tipo: por que Deus criou Adão mesmo sabendo que ele ia pecar? Ou por que Deus enviou um dilúvio e destruiu toda a terra e salvou apenas Noé e sua família? Por que Deus patrocinava, entre aspas, tantas guerras onde tantas pessoas teoricamente inocentes morriam? Aí você vai me dizer: não, Alisson, mas isso aí é o Antigo Testamento, as coisas eram diferentes. Agora tudo é pela graça. Então tá, a gente pode usar então alguns exemplos do Novo Testamento. Por exemplo, por que Jesus escolheu Judas para ser seu discípulo, mesmo sabendo que ele iria traí-lo e depois acabaria se suicidando? Ou por que Deus permitiu que os apóstolos, homens que eram homens piedosos, que fizeram de tudo para propagar o evangelho, morressem de maneiras tão cruéis? Aí você pode me dizer de novo: mas Alisson, eu quero uns exemplos mais práticos disso. Nos tempos bíblicos as coisas eram diferentes de hoje. Ok, então. Vamos pensar em alguns exemplos mais práticos e corriqueiros, digamos assim. Como, por exemplo, por que pessoas boas sofrem de doenças graves ou morrem de formas tão cruéis? Ou por que uma mulher inocente passa por uma situação em que ela vem a ser estuprada? Ou por que um trabalhador, após trabalhar todo mês de maneira árdua e exaustiva, ao voltar para sua casa com todo o salário do mês ali, ele é abordado por um bandido e tem todo o seu salário roubado? Bom, a gente poderia ficar aqui um bom tempo citando vários e vários exemplos de situações que definissem a existência do mal, ou que nos exemplificasse a existência do mal. Quando a gente se depara com essas questões, é bem comum que um ponto de interrogação surja na nossa cabeça e confunda completamente a nossa mente. E aí surge uma pergunta central em meio a todas aquelas outras perguntas que a gente lançou aqui. Afinal, como pode Deus, sendo tão bom, fazer com que essas coisas aconteçam? Onde tantos inocentes morrem e sofrem sem merecer, digamos assim. E agora eu gostaria de chamar sua atenção para algumas respostas para essa pergunta. E são talvez respostas que possam mudar a nossa forma de entender toda a temática do mal. Gostaria até de deixar um agradecimento para a galera que participou da caixinha de pergunta que nós fizemos no Instagram. E o pessoal interagiu, cada um colocou lá a sua opinião a respeito disso. Novas dúvidas surgiram também.
e foi muito legal, foi muito bom e pude agregar bastante aqui para o nosso podcast de hoje. E para fazer isso, eu vou citar em todas as respostas alguns versículos que nos façam entender ou que possa ilustrar melhor para nos ajudar na compreensão. Então a primeira resposta que eu quero dar para a existência do mal é a seguinte: não há um inocente sequer vivendo debaixo do céu. É o que diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 12, diz assim: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E em Romanos 3, 23, o famoso versículo que todos nós conhecemos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por melhores pessoas que nós sejamos, por mais que a gente viva as nossas vidas de maneira íntegra e honesta, a Bíblia nos ensina que não há ninguém que mereça ser salvo ou não sofrer com as consequências do pecado, justamente porque todos pecaram, sem distinção. Todos pecaram. E se todos pecaram, logo todos sofrerão as consequências desse pecado. A segunda resposta que eu quero trazer para nós aqui é o seguinte: o mal existe porque somente Deus é bom. É o que diz em Marcos, no capítulo 10, versículo 18, parte B. Diz: ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. E Malaquias 3, 6, a parte A do versículo diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Quer dizer, não há ninguém que seja bom, somente Deus é bom. E aí o versículo seguinte você leu falando que Deus não muda. Qual que é a relação entre esses dois versículos? A gente entende que se Deus não muda e somente Ele é bom desde antes do início de todas as coisas e para sempre o será, porque Ele não muda. Então Deus é bom em tudo o que Ele faz. Portanto, a existência do mal se dá pela corrupção causada pelo homem e pelo próprio diabo daquilo que é bom e que vem de Deus. Quando o homem pensou que poderia ser bom sem Deus, o mal surgiu. Ou melhor, quando o diabo também pensou que poderia ser como Deus, estar na altura de Deus, o mal surgiu. A terceira resposta que eu tenho para te dar: Deus é soberano sobre todas as coisas. Olha o que diz em Salmos, capítulo 103, versículo 19. Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Jeremias 10, versículos 6 e 7, diz: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Aí a gente olha para esses versículos e nós entendemos que nada foge do controle de Deus, certo? E que quando situações difíceis nos acometem e surgem na nossa vida, no nosso dia a dia, Deus continua lá, no seu trono de glória, reinando sobre tudo e sobre todos. Pensa numa coisa, cara. A gente precisa parar de achar que Deus está lá numa luta de UFC contra o diabo, sabe? Tentando vencer ele para nos livrar de alguma situação difícil, tentando vencer o diabo ali para acabar com o mal. A gente precisa entender a situação de uma outra forma. Olha só o que eu vou te dizer agora. E por favor, não desligue e nem pare de ouvir esse podcast. Deixa eu só concluir o raciocínio, tá bom? Olha só. O diabo não faz absolutamente nada sem que Deus permita. Credo, Alisson. Você tá ficando doido mesmo, só pode. Entenda uma coisa. Se Deus permite ou decreta que algo ruim cruze o seu caminho, é porque Ele tem um propósito nisso tudo. Assim como Ele tinha um propósito com o dilúvio, com a destruição de Sodoma e Gomorra, com as pragas do Egito e, por exemplo, na vida de Jó. Todas as situações criadas ou permitidas por Deus são para forjar os seus servos, para prová-los e torná-los ainda mais fortes e confiantes de que Ele, o Senhor, pode todas as coisas. E eu justamente gostaria de deixar aqui o exemplo de Jó como o maior exemplo disso tudo. Olha só o que diz o livro de Jó, no capítulo 2, versículos de 3 a 6. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal.
Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Você viu só quem que deu permissão pro diabo fazer algo aqui? Cara, o diabo não pode fazer absolutamente nada sem esse ok que vem de Deus. Inclusive a gente fala um pouco sobre isso no primeiro episódio do nosso podcast, que é sobre maldição hereditária. E se você não ouviu, corre lá assim que acabar aqui, para você poder ouvir esse episódio e entender um pouquinho melhor. Enfim, agora eu quero trazer a boa notícia aqui para você. Aquela injeção de ânimo, tá bom? Para que a gente continue e permaneça firmes na fé. Olha só o que diz a nossa resposta de número 4. Jesus venceu o mal para nos dar a salvação, a eternidade ao seu lado. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então esse versículo nos mostra que desde o Gênesis, Deus já havia notado que o mal tinha aumentado na terra. E aí nós vamos para Romanos 7,19, que diz: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse continuo fazendo. Então, com esse crescimento do mal, esse crescimento exponencial do mal, nós passamos a pecar com maior frequência e até mesmo quando nós não queremos pecar, a gente peca. Porque a nossa natureza está inclinada para o mal. Em João capítulo 16, versículo 33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então isso significa que nós podemos ter paz, porque todo o mal que está enraizado neste mundo já foi vencido por Jesus na cruz para nos dar a salvação nele. 1 João 5,5 diz: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, sabendo nós da obra redentora de Jesus na cruz, crendo nele e depositando toda a nossa esperança apenas nele, a gente sem dúvida vai conseguir vencer esse mundo e alcançar uma herança eterna. Mas que fique claro o seguinte: vencer esse mundo não significa não passar por situações em que o mal vai nos acometer. Não, vencer o mundo significa passar pelo mal sem desistir, sem deixar a fé, sem deixar Cristo, sem deixar de crer na sua obra redentora. Dessa forma que nós vamos superar os problemas e o problema do mal. Colossenses 1,12 diz: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ou seja, o sacrifício de Jesus nos tornou aptos a participarmos da distribuição da sua herança. O que nós não podemos fazer aqui é ser como o filho pródigo e querer reivindicar a nossa herança de maneira antecipada, antes do momento, antes da hora, sabe? E Apocalipse, capítulo 13, versículo 10, diz o seguinte: se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse texto diz que nós demonstraremos a nossa perseverança e fidelidade a Deus e a sua obra redentora quando nós estivermos dispostos a suportar todas as aflições dessa vida sem abrir mão de crermos nele. Na real, como eu comentei lá no início, nós precisamos entender que Deus continuará sendo soberano sobre tudo e sobre todos, e que nada foge ao controle das suas mãos. Em alguns momentos, esse fato precisa realmente ser suficiente para nós. Sabe, às vezes a gente gasta tanto tempo com questões, com situações que não vão nos levar para lugar nenhum, sabe? A gente dedica ali o nosso tempo, a nossa intelectualidade, a gente deposita tanta coisa em questões que não podem acrescentar absolutamente nada para nossa fé. Inclusive existe uma frase de Agostinho de Hipona que diz: se o pudesses compreender, ele não seria Deus. Isso é bem interessante. A gente precisa entender que Deus, ele é um ser
transcendente, sobrenatural, e que quando a nossa mente, nosso poder de identificar e de entender as situações não forem suficientes para entender Deus, isso nos mostra que Deus é realmente um ser sobrenatural e que está acima do nosso entendimento. Lembre-se de uma coisa: Deus permite que o mal nos alcance para que nós nunca nos esqueçamos de que sem Ele nós não podemos fazer nada, nós não podemos ser ninguém. Deus permite que o mal aconteça justamente para que nós não achemos que o céu é aqui e que nós o desejemos de todo o nosso coração, para que nós ansiemos verdadeiramente para a volta de Cristo, para que Ele venha nos resgatar e nos levar para morar ao seu lado, ok? Então, por hoje é isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço. É isso aí, nós vamos ficando por aqui, felizes por mais essa experiência que Deus tem nos proporcionado de poder crescermos juntos aí em conhecimento da palavra. Compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas que você puder, envie aí nos seus grupos de amigos, da família, da sua igreja, e use deste artifício para ser um propagador da palavra de Deus, ok? Fique com Deus, um grande abraço e até semana que vem, se o Pai assim nos permitir. Vamos biblificar geral.